Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou Arthur Melo, dono da agência Digital Booster, agência especializada em vendas e tráfego pago. E hoje eu vou mostrar como que você, doutor, vou falar para você, médico e secretária do médico, como que vocês podem criar um processo de vendas simples, rápido e objetivo desses leads do tráfego que chegam na empresa de vocês. Eu sei que na maioria das vezes existe uma guerra entre agências e equipe de vendas. Ah, mas a sua equipe de vendas não sabe atender o lead. Ah, mas o lead que vocês mandam ele é muito ruim. E não tem certo e nem errado. O objetivo era achar uma solução para que vocês vendam mais e que as agências ganham mais dinheiro com essas vendas que vocês fazem. Eu vou mostrar um processo de vendas, inclusive, que nós criamos aqui para um médico que é parceiro da nossa empresa de lobuloplastia. Vou mostrar aqui bem simples, rápido e básico. Eu fiz um treinamento com a secretária dele. Depois que a gente criou esse processo e fez esse treinamento, ela começou a vender muito mais. Então vem aqui para a tela que eu vou mostrar como que a gente fez essa estrutura. Como que eu divido essa estrutura? O que a gente tem que pensar sobre uma estrutura de vendas depois que o lead chega no WhatsApp? O que a equipe de vendas tem que fazer com esse lead? Primeira coisa, tempo de resposta. É uma das partes mais importantes de um processo de vendas bem feito. Segunda coisa, processo de triagem. O que é o triagem? Fazer várias perguntas para esse lead para, primeiro, entender o porquê que ele está procurando, por que ele mandou aquela mensagem, qual que é a dor dele e, entendendo a dor, como que você, doutor, pode solucionar aquilo ali. Terceira coisa, uma parte de estrutura de fechamento. Como a venda é feita por WhatsApp e venda por WhatsApp é uma venda fria, a gente usa um método aqui que eu vou mostrar para vocês podem utilizar aí na clínica médica de vocês também. Quarta coisa, processo de follow-up. O lead parou de responder, como que você faz para recontactar ele, que ele aqueça novamente e você consiga fazer um agendamento. Então vamos aqui parte por parte, tá? Primeira coisa, tempo de resposta. Acredite, o tempo de resposta influencia sim. Quanto mais você demorar a responder esse contato que chegou no seu WhatsApp, menor é a probabilidade de você fazer essa venda. Então, isso aqui não sou eu que estou falando, tá? 5 minutos. Infelizmente é a realidade. Então, quanto mais rápido você contactar esse lead, maior é a sua probabilidade de vender para ele. Ah, Arthur, mas minha secretária hoje faz tudo aqui dentro da empresa. Como que eu faço? Ela não consegue responder esses leads de forma rápida. Tudo bem, não tem problema, só que entenda que isso vai impactar nas suas vendas. Talvez aí você consiga fazer 10 vendas, mas ela respondendo rápido você consegue fazer 15. Então, esse tempo de resposta, ele impacta negativamente ou positivamente na estrutura de vendas de um processo comercial bem feito. Segunda etapa, perguntas. Por que fazer perguntas? Eu achei que era só o lead chegar lá, qual que é o valor? E você vai lá e taca o valor na cara dele. Claro que não, né, gente? Óbvio que para você fazer uma venda, você tem que criar um relacionamento e uma confiança com esse cliente. Vendas são feitas por relacionamento e confiança. Às vezes a sua clínica já tem anos e anos no mercado, já é consolidada, aí talvez você nem precise fazer isso. Tipo, sei lá, a clínica do Paulo Musi. Bem provável que o Musi não precise fazer isso aqui porque é um cara já de nome muito forte. Então, automaticamente, já deve chover contato lá, já pronto para fazer a compra dele, porque ele já tem autoridade. Mas, na maioria das vezes, as clínicas não são as clínicas do Paulo Musi. Então, esse processo de vendas bem feito vai te ajudar a vender mais. O que é esse processo de perguntas, tá? Primeiro, vamos falar sobre vendas. O que é uma estrutura de vendas bem feita? Sempre que você estiver fazendo a venda para esse lead, precisa de ter uma pergunta no final da frase quando você estiver conversando com ele. Por quê? Porque se tem uma pergunta no final da frase, duas coisas. A conversa não morre, porque se tem uma pergunta vai ter uma resposta, e você vai começar a puxar informações desse cliente. Exemplo, tá? Isso aqui lembrando que é um médico nosso de lobuloplastia, tá? Isso aqui é verdade, eu montei para eles. Vamos lá. Qual o motivo principal te fez buscar esse procedimento? Foi o rasgo de brinco, alargador ou outra causa? Essa pergunta aqui a gente já sabe que ela é muito específica, porque na maioria dos clientes que procuram eles lá,
É porque às vezes brinco muito pesado, rasgou a orelha, alargador. Então essa pergunta já é específica. Por quê? Ah, doutor, foi alargador. Então a gente já entende, começa a entender sobre o porquê que esse cliente está buscando esse procedimento. Há quanto tempo você convive com essas alterações na orelha? Ó, a gente já sabe que foi alargador e ele fala, ah, doutor, já há uns 2 anos. Nossa, quanto tempo. Nossa, cliente, 2 anos, te entendo perfeitamente. A secretária médica agora criando relacionamento com o cliente. Nossa, cliente, 2 anos, te entendo perfeitamente. Eu já atendi outras pessoas aqui também que já passavam pela mesma coisa e tinham o mesmo tempo de incômodo. Mas aqui dentro nós conseguimos resolver isso, gerando relacionamento e confiança. Quando se gera relacionamento e confiança, a venda é feita de forma muito mais rápida. O que mais te incomoda hoje em relação à sua orelha? Estética, autoestima, limitação com brincos? Essa pergunta também é muito legal. Vamos supor que ela fala assim, autoestima. Eu, infelizmente, só uso o meu cabelo tampando a minha orelha. Hoje, esse procedimento de... Esse buraco que tem na minha orelha, isso deixa a minha autoestima menor. Nossa, cliente, te entendo, tá? Inclusive, vou te mandar uma foto de um antes e depois de uma cliente que passava pela mesma coisa que você e ela tinha esse mesmo sentimento. Olha como a cirurgia do doutor simplesmente voltou a autoestima dela novamente. Ela não precisa mais usar o cabelo por cima da orelha. Relacionamento e confiança. Claro, gente, não precisa de fazer essas 10 perguntas talvez, mas fazer umas 3, 4 vai ser muito legal de você criar esse relacionamento com o seu cliente. Quanto mais você cria esse relacionamento com ele, mais confiança ele vai ter no seu serviço, maior é a sua probabilidade de vendas. Então, voltando, responder rápido, até 5 minutos, acredite, isso vai impactar. Se você conseguir responder rápido, isso vai impactar positivamente nas suas vendas. Processo de triagem para gerar relacionamento e confiança. E agora vamos para a parte de fazer a venda, tá? Rapidamente. Vamos entender que os 4 processos de vendas, as 4 formas de vender hoje no mercado mais comum. Primeiro, o cliente presencialmente, vai lá na sua empresa, ele está lá olho no olho. Essa é a forma mais fácil de você conseguir a venda. Venda olho no olho, ela é muito mais fácil de ser feita. Segunda, através de uma chamada de vídeo, de um Google Meet. Por mais que o cliente não esteja presencial, você consegue ver ele, você consegue ver as reações dele. Terceiro, telefone. Telefone também, você consegue ouvir o tom de voz. E por último, a forma mais difícil de vender é por WhatsApp. Por quê? Porque ela é fria. Você não está tendo contato olho no olho com o cliente, você não consegue ouvir o tom de voz dele. Então é uma forma de vender fria. Ela funciona? Ela funciona. Mas a gente aqui vai mostrar como que a gente usa uma estratégia nas clínicas médicas para que você consiga fazer essa conversão de uma forma mais fácil. Essa estratégia chama estratégia do 0 a 10. Como que ela funciona? Você vai mandar para o seu cliente assim, de 0 a 10, quanto você deseja realizar o procedimento de lobuloplastia com a gente? Por quê? Você fez a pergunta de 0 a 10. Se ele responder entre 8 e 10, 8, 9 e 10, quer dizer que o nível de interesse dele é alto e que ele já quer fazer esse procedimento de uma forma mais rápida. Aquilo ali está incomodando ele muito. Agora, se ele responder de 7 para baixo, muitas vezes ele ainda tem muitas objeções. Ele talvez quer fazer, mas ele ainda tem várias objeções que a gente precisa de quebrar na parte das vendas. Então, vamos aqui para o 0 a 10. Se ele respondeu de 8 a 10, eu indico normalmente nos nossos treinamentos de vendas que você já pode ir direto ao fechamento. Então, como o seu interesse é alto de pré-agendamento, você vai pagar dinheiro ou cartão? Você já pode fazer a estrutura de vendas, fazer esse fechamento de uma forma mais intensa, tá? Ele vai falar, qual é o preço? Aí você vai mandar o preço, aí vai vir aquela conversa padrão que a gente tem. Mas se ele respondeu de 8 para cima, já seja direto na parte de perguntar como que ele vai fazer um pagamento. Lembrando, tá? Sempre uma pergunta no final, porque se tem pergunta, tem resposta. Se ele respondeu de 7 para baixo, que é o que normalmente acontece, entenda que ele tem objeções. O nosso trabalho como vendedores é entender essas objeções para que a gente quebre essas objeções. Então vamos lá. Entendi. O que faz com que ainda não seja um sim hoje? Ou
Por que você ainda está indeciso de fazer o agendamento com o Dr. X? Ah, porque o meu cartão ainda não virou. Ah, porque eu não sei o preço ainda. Ah, porque eu ainda não sei se esse procedimento vai resolver esse meu problema. Entendendo as objeções, é muito mais fácil você, como uma equipe de vendas do doutor, quebrá-las. Então, a partir do momento que ele vai te falando ali as objeções, você vai quebrando essas objeções para que você transforme ele de um sentimento de não quero agendar agora para talvez quero agendar agora. Então, a partir desta resposta, você identifica a objeção real: preço, tempo, confiança, urgência ou validação, tá? Lembrando, tá, gente? Obviamente, isso aqui é uma estratégia que precisa ser bem feita e ela precisa de ter passado essas etapas aqui antes, tá? Porque se você já vem direto para ela, não vai fazer muito sentido. Então, antes de fazer a estratégia do 0 a 10, passe por essas etapas aqui antes. Fez a estratégia do 0 a 10, eu vou fazer uma pergunta para você que está me assistindo aí, desse outro lado aí da tela do computador, do celular. Se você já passou por isso, o lead chegou no seu WhatsApp e ele simplesmente parou de responder ou sumiu. Lógico que você já passou por isso. Eu já fiz, você já fez isso também com outras equipes de vendas. Isso é normal de acontecer. Mas o que não pode acontecer? Não pode acontecer é você deixar de ter uma estrutura de follow-up. O que é follow-up? O lead parou de responder você precisa de recontactá-lo. Porque o que eu, nos meus treinamentos de vendas, o que eu falo com as equipes comerciais? Acredite, o lead vai parar de te responder. Já vai com isso no seu coração que de 10 leads, 6 vão parar de responder você, 5 vão parar de responder você, 7 vão parar de responder você. Mas quando você tem um processo de follow-up bem estruturado dentro da sua empresa, é muito mais fácil você conseguir recontactar esse cliente. O que eu vejo que normalmente as empresas erram no processo de follow-up? O lead parou de responder, você tentar recontactá-lo, tentando vender para ele novamente. Se ele parou de responder você, pode ser por inúmeros fatores, mas o fator talvez principal é que ele está meio reativo ainda. Se você tenta recontactá-lo, já oferecendo o serviço novamente, exemplo, tá? Lead, vi que você parou de me responder, e aí, vamos fazer o agendamento? Vamos fechar o agendamento? Isso você vai afastá-lo. Como que é um processo de follow-up bem feito que eu ensino aqui nos treinamentos para as equipes médicas ou as empresas que contratam o nosso serviço? É você ser interessante para depois ser interessado. O que é isso, tá? Na hora de você for mandar essa mensagem para recontactar esse cliente, o ideal é que você mande uma mensagem interessante com uma pergunta no final. Porque o objetivo do follow-up que eu vou ensinar aqui não é você voltar a vender para ele, mas é você voltar a ter a atenção dele. Você tendo a atenção dele novamente, você vai puxando ele para que você consiga vender o seu serviço e fazer o agendamento com ele. Exemplo, tá? Essas perguntas aqui, inclusive, eu ensinei lá a equipe médica que tem parceria com a gente. Oi, desde o nosso último papo, como a sua orelha tem te incomodado no dia a dia? Piora com um brinco ou até sem ele? Repare, tá? Essas perguntas são perguntas interessantes do cliente. Não é uma pergunta chata, onde aqui a equipe de vendas do médico está mostrando que o cliente tem valor para ela, porque ela está perguntando algo relacionado à dor dele, que ele havia falado para ela antes. Outra pergunta. Quando você se olha no espelho ou prende o cabelo, isso ainda te incomoda emocionalmente? Ou você já acostumou com essa aparência? Hoje, o que mais te incomoda? A estética mesmo ou o medo dela rasgar mais com o tempo? Essas perguntas, bem provável que o lead vai voltar a recontactar você novamente. Como que funciona esse processo de vendas de follow-up, tá? O lead parou de responder na segunda-feira. Você vai mandar 5 mensagens para eles consecutivas até que ele volte a responder você. Exemplo, parou de responder segunda, você vai mandar uma mensagem para ele terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se nessa mensagem de sábado ele não te respondeu, você vai colocar ele como perdido. O que eu vejo que normalmente acontece nas empresas? O lead para de responder, a empresa simplesmente descarta ele, como se ele fosse um lead perdido. E não é, ele precisa de entrar num processo de follow-up.
Estatisticamente, normalmente fala que ele vai voltar a responder à sua empresa entre a quarta e a quinta. E na maioria das vezes, as empresas desistem dele aqui na primeira. Eles mandam uma mensagem novamente, o lead não responde. Esse cliente não quer fechar não, vou descartar. E doutor, pensa numa coisa, você está pagando por esse lead. Então se você está pagando, sei lá, R$2, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100, entenda que a partir do momento que você descarta ele, sem fazer o máximo para você voltar que ele te responda, você está simplesmente jogando seu dinheiro ali fora. Então, processo de follow-up, ter essa estrutura bem feita. E por último, ter um CRM, não é o Conselho Regional de Medicina. Quando eu faço reunião de vendas aqui com clientes, eu falo, vou te entregar CRM. Aí ele fala, é Conselho Regional de Medicina? Não, CRM é um programa para você fazer o controle das suas vendas. Exemplo, o CRM hoje, quando um cliente fecha parceria com a gente e ele não tem CRM, a gente entrega o CRM para ele. Para que é CRM? A gente vai controlar toda a parte das vendas do comercial. A partir do momento que a gente faz uma campanha e o lead chega no WhatsApp dele, já vai chegar no CRM que a gente entrega também. Esse CRM é para a gente entender quantos leads estão chegando, quantas vendas estão sendo feitas, quantos leads estão sendo perdidos ali no processo de funil. Então o CRM é para a gente fazer todo esse controle. Eu vejo que muitas empresas fazem esse controle por planilha. E assim, não está errado fazer por planilha, tá? Só que por muitas vezes fica insustentável. Porque a secretária ou a equipe de vendas da empresa toda hora vai ter que pegar esse lead e pôr na planilha, pegar o lead e pôr na planilha. E até o CRM muitas vezes eles têm dificuldade de preencher. Imagina uma planilha que tem que ser feito tudo manual. Então eu aconselho ter um CRM, não é caro um CRM, tem várias opções no mercado aí. E eu tenho certeza que vai metrificar muito melhor os seus resultados. Vamos passar rapidamente aqui novamente pelo nosso processo. Tempo de resposta, acredite, o tempo de resposta influencia. Fazer perguntas para fazer um processo de triagem, qualificar o lead e entender qual que é a real situação da dor dele, porque ele está buscando esse procedimento. Usar a estratégia de 0 a 10 para entender se ele é um lead que já quer fechar, que já quer fazer o atendimento rápido, ou se ele é um lead que tem muitas objeções. Depois, parou de responder, acredite, ele vai parar de responder você. Faz um processo de follow-up, e o processo de follow-up não é para você voltar tentando vender para ele, mas é para você voltar tentando ter a atenção dele novamente. E por último, um CRM para você fazer esse controle das suas vendas. Voltando aqui para a tela. Muito obrigado por todos que estão me assistindo aqui, espero ter ajudado com esse... Lembrando, tá, gente, isso é um processo de venda simples, tá? Mas muitas vezes, se você nem tem, você aplicando uma coisa simples já vai te dar um resultado muito melhor. Então, espero ter ajudado você que tem uma clínica médica ou você que é uma secretária que está me assistindo aqui. Eu acredito que você aplicando isso aqui na sua empresa de forma simples, rápida e objetiva, você vai voltar a ter muitas vendas. Dá uma curtida nesse vídeo, dá uma moral pra gente aqui, se inscreve no canal também que eu vou trazer muitos outros conteúdos sobre vendas para vários nichos diferentes. Valeu!